fazer coisas que você está na luta. Está na luta do novo com o velho. Que a palavra do Senhor é que você não coloque. Por favor, no livro de Efésios 22. Efésios capítulo 22. Perdão. 4, 22, interessante. Perdão. Efésios capítulo 4, 22. Quando a antiga maneira de viver diz pães do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, para ser renovado do modo de pensar e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, preveniente na verdade. Eu preciso me despir, arrancar o velho homem e tomar posse do novo homem, para que eu ande sempre na idade da semelhança de Deus. Mas e aí? A palavra diz isso. E eu estou falando a palavra dele. Mas acontece, irmãos, que, como eu falei no culto passado de Davi, que dentro do Viva Rei, ele chegou a ficar trabalhado, matando leões, matando ursos, para poder chegar no gigante, né? Depois teve tempo para ele assumir. Ele teve a oportunidade de matar Saul, mas ele esperou o tempo certo. E nesse tempo, irmão, assim foi com Moisés, assim também foi com Davi. São processos que Deus vai trabalhando no nosso caráter. Mas tem coisas que eu passei na carreira da fé, que eu sempre fiz, mais ou menos, eu sou ungido, da cabeça para o pé. Eu devo ter feito uns 4 tempos de maldição. Contei até que eu não fiz. Cadê o momento que não é isso não? Existe um processo na nossa vida, quando nós aceitamos Jesus, esse que nos perdoou, isso é um processo da santificação. E nesse processo, é algo que Deus quer nos colocar dentro e no centro da vontade dele. E se eu estou fazendo algo que esteja diferente disso, é como eu estivesse desobedecendo o Senhor. O diabo, ele fala muitas coisas na nossa vida. É uma piada, eu vou contar porque deve contar piada que na minha vida era uma vez, lembra uma história? Satanás abriu um rabo e o burro saiu, e o burro começou a tomar banho para fazer isso. A história aconteceu. Esse burro foi lá, enfim, depois foi todo mundo culpar Satanás. O que Satanás falou? Eu só abri a porteira. O resto ele veio por ele. Né? A história mas o nosso mais ou menos isso. Ele lança os dados. Ele mexe nas nossas emoções. Aí cabe eu e você ter o fluxo, ter o controle. E nós estamos nessa luta. Sem dúvida.
desse processo. Isso é o processo de santificação. Senhor, do livro de 1 a Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. Diz assim: a vontade de Deus é que sejam santificados e que se abstenham da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, controlar o próprio corpo, domínio próprio, não está envolvido também a vida, geral, tudo. Não dominado pelas paixões e desejos desenfreados, como os pagãos que não conhecem a Deus. As paixões do mundo, elas cegam. Você viveu a paixão do mundo, ela te cega, e você não quer saber de outra coisa. E não adianta uma pessoa nem falar, porque a pessoa, quando ela cega, ela vai fazer aquilo. E começou a ter consequência, com certeza. Isso aconteceu comigo, com você. Mas está aqui, ó. Nós não podemos viver como pagões. Você não tem controle disso. Continuando. Esse respeito, ninguém prejudique o seu irmão, ninguém que ele aproveite. Como já dissemos, o Senhor é vingador quando se trata de todas essas práticas. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Para a santidade. E tem coisas que o Senhor nos chama para a santidade, para ser separado. E a palavra do Senhor está falando, sou eu. E nesse processo, você sofre. Sabe? E esse processo é se abraçar, se acordar. Porque não é fácil. Não é fácil a libertação do vício. Irmão, coisa simples. Isso aqui, ó. Começa com isso aqui, ó. Dá abstinência. Se a gente segurar, não dá conta. Entendeu? Então, querido, a igreja tem que estar, porque esse processo é de todos nós. Continuando, em 1 a Pedro, capítulo 1, verso 15 ao 17. Diz assim: mas, assim como é santo aquele que me chamou é santo, sejam também santos em toda a sua conduta. Pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente a obra de cada um, viva com temor durante a jornada terrena de vocês. Opa, peraí. Você já mexeu comigo? Você vai jogar cada um? A minha vida está na mão do Senhor, a tua vida está na mão do Senhor, e aí eu submeter a Ele, porque o ato meu que responde sou eu, não é a irmã dele, não é a irmã dele, né? Sou eu que respondo pelo meu. Né? E o temor, rapaz, é o princípio. É o princípio da sabedoria. O temor ao Senhor. E a gente precisa desse entendimento. Que nesse processo de santificação, a necessidade de ter o Senhor. Preciso.
2,17 diz assim: o ensino dele é Lázaro, gangrena e pneu. Ele está falando de duas pessoas que se desviaram da verdade. Aí ele continua: esses se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim desvirtua a fé de alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com essa inscrição: o Senhor conhece quem pertence a Ele, e afasta-se da iniquidade de todo aquele que confessa o nome do Senhor. Em uma grande casa, não há apenas vaso de ouro e de prata, mas também de madeira de barro, alguns para propósitos especiais e outros para uso comum. Se alguém se purificar dessas coisas, será instrumento para propósitos especiais e santificado. Amém? Deus te chama para isso. Deus te chama para que eu tenha essa certeza. E no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, diz assim: Filipenses, capítulo 4, verso 8. Finalmente, irmão, pense em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno, o que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for agradável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou louvor, ponha-se em prática tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram de mim, que ele pede, que manda, que põe em prática, para que nós sejamos a imagem e semelhança de Cristo para essa pessoa. Esse procedimento, esse processo, imagina aí uma metamorfose, né? A metamorfose de uma borboleta é muito visível. Você vê, você pode até ter como exemplo, mas o que Deus está fazendo na tua vida é muito invisível. E muitas vezes tem doído, né? Muitas vezes você tem gritado, mas o processo é esse, para que você possa entender a boa, a perfeita, agradável vontade de Deus. Você precisa saber qual é ela. E a boa, perfeita vontade de Deus, ela precisa ser moldada nos parâmetros de Deus. A nossa mente precisa ter o molde de Deus. E como eu me moldo segundo os padrões do Senhor, eu preciso olhar o alvo. Eu preciso olhar para Cristo. E Ele é o nosso exemplo. Eu preciso crer, agora é para a minha fé, que o Espírito Santo foi me dado. E se o Espírito Santo foi nos dado, ele é a força transformadora. Amado, glória a Deus. Vocês não estão aqui para ser paparicados, Deus te ama do jeito que você é, não. Nós estamos aqui, nós estamos aqui para ser transformados segundo a vontade de Deus. Nós estamos aqui para ser transformados segundo a sua imagem e semelhança. Porque o meu jeito, o que brota de mim, pode não ser bom, pode nunca é bom. Mas a palavra do Senhor, do livro de Romanos, capítulo 12, verso 2, diz assim:
Eu já faz todo o tempo da minha caminhada, essa hora nunca chega. Há momentos que no meio da incerteza você vai precisar pular do mar. Tem momento que no meio de você achar ou não achar, você vai ter que pular do mar. Porque se você for pegar o primeiro milagre de Jesus, Maria, ela estimulou. Ela mandou fazer lá que, ó, não vai chegar a minha hora ainda. Tipo assim, cara, 33 anos, meu amigo. Né? Está na hora. Porque o tempo está passando. Eu não posso esperar mais. Eu não posso esperar mais um amanhã. Teu chamado é agora. Teu chamado é hoje. Pastor, mas eu não me sinto. Aí vem aquele sentimento de acusação, aquele sentimento de pecador. Aí vem a palavra de Deus na tua vida dizendo que se você tem esse sentimento, maior é aquele. Se não me engano, em 1 João 3. Maior é ele que morreu na cruz por você. Em nome de Jesus. Porque o teu chamado é para viver por fé. E na fé, meu Deus, muitas vezes você vai estar com medo. Quem aqui às vezes sente medo? Eu sinto medo em alguma situação. Mas mesmo no meio do medo, eu preciso pular do mar. Mesmo no medo, eu preciso agir. Por quê? Porque, meu amado, viver por fé não quer dizer que eu vou ter ausência de problemas. Viver por fé não quer dizer que eu vou ter ausência de medo. Eu vou ter ausência. Ou seja, qual é o seu problema? Às vezes não é medo. Comodismo, preguiça, essas coisas nos travam, não permitem que eu vou ver. Na verdade, às vezes, tipo assim, isso aí, eu estou liberando a palavra do Senhor aqui. E a palavra do Senhor é uma semente. E cada um vai fazer com ela, vai de cada um. Mas muitas vezes você precisa pular do mar, olhando para Jesus, Deus com medo. E tem momento que você vai se dar uma afundadinha. Que você precisa entender que ele pega pela mão. Que você precisa entender que ele te sustenta. E nesse sustento, amado, a palavra do Senhor fala que aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo por meio da fé. Você é ou não é nascido de Deus? Nós somos ou não somos nascidos de Deus? Quem crê que é nascido de Deus? Então nós vamos vencer, meu amado. Vai vencer o mundo. O que o mundo tem? Caos. O que o mundo tem? Problemas. O que o mundo tem? Dificuldades. E o que me trava? Sim. Você é moldado para você enxergar pela palavra do Senhor. E quando eu sou moldado, eu vou entender que, independente de qualquer prova que você está passando, é momentânea. É rápido. Entende? E esse caminho de nascer de novo é o caminho da fé. Agora, você vai deixar o quê? Você aceitou Jesus. Aí a irmã dela fez um canteiro. O que vai nascer? Querido, qual é a probabilidade de nascer coisa boa dentro da alma de uma pessoa sem o Espírito Santo? Qual é o fruto da carne?
Eu falo isso, meu amado, que quando eu começo, não é justo esse desequilíbrio. Nada de Deus e tudo do mundo. TikTok o dia todo, celular o dia todo, e nada de Deus. A bagunça não está sendo justa. Vocês estão me entendendo? Nós precisamos cultivar aquilo que é puro, aquilo que nos traz alegria, aquilo que vai nos moldar. Porque como que você quer viver? O que Timóteo falou? Eu não vou viver como covarde. Eu não fui chamado para viver como covarde. Porque no meio do caos, o Senhor fala, Ele me dá força. Glória a Deus. O Espírito foi me dado. O Espírito foi me dado. Que no meio da frieza do mundo, no meio do mundo está plantando frieza, a falta de amor, Ele me dá amor. Ele derrama amor na tua vida. E esse amor é um amor que fica um amor dado. No meio, meu amado, de tanto o desequilíbrio por alguma coisa, que seja desequilíbrio político, religioso, Deus te dá moderação. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Ele te deu amor, poder e moderação, para que você vença os caos que o mundo está, para que você possa sobreviver, fazer a diferença. E esse poder é dispensado sobre a tua vida. Hoje, não, já foi, mas hoje eu estou te lembrando. E você está recebendo de novo. Em nome do Senhor Jesus. Porque, como o Senhor sabe disso, doutor? A palavra, ela diz isso. Ela fala isso. Porque eu tenho coragem, não quer dizer que eu tenho ausência de medo, não. Mas é saber quem está comigo. Encarar os fatos. E falar, sou mais que vencedor em Cristo Jesus. E assim eu vencer. A minha natureza terrena não é fácil vencer. Pastor, eu sou de paciência demais. Eu tenho paciência demais, mas eu sei que é difícil. É difícil, nós estamos aqui e a palavra do Senhor fala que Jesus Cristo é a terra angular, nós estamos como rocha, grudado uma na outra, a outra já não tem. Imagina. A irmã pensa diferente, né, irmã? A irmã pensa diferente. Irmão, olha o que vira. Olha o que vira. Entende? Mas independente de pensar que Deus nos tem livre, nós temos que olhar numa só fé, num só foco, numa só vitória. Independente da circunstância que vocês estão vivendo, você é nascido de Deus. Deus não mandou passar por uma cabeça. Porque aqui não tem coitadinho. Coitadinho aqui não, irmão. Aqui passa minha luta, como você passa as suas também. Mas eu sei que eu preciso cultivar a seara do Senhor. Eu sei que eu preciso cultivar a semente de Deus dentro da minha vida. Porque só assim, meu amor, eu vou saber qual é a boa, qual é a perfeita, agradável vontade de Deus. E só assim, meu amor, eu vou ter alegria no meio do caos. Eu vou ter amor no meio da frieza. Eu vou construir no meio da mesma. Em nome de Jesus. E o poder foi derramado na tua vida. Quem crê nisso? Quem toma posse? Em nome de Jesus. Posso parar? Tá bom? Tá bom? Mas
hoje. O ontem não interessa. Pare de ficar olhando para o plano boca. Porque hoje o seu patrão falando que não arrependido, que se levantou e que está posicionado no Senhor. E essa semente, amado, essas ervas daninhas que nos moldam para o mundo, elas nascem naturalmente na tua vida. Naturalmente, não precisa plantar nada, ela nasce. Ela nasce. Você vai ver na rua, você vai ser moldado. Mas a palavra de Deus é tomar o reino aqui tomado por Cristo. Essa é a questão da palavra. Você precisa arrancar bicho. Você precisa arrancar ali a tiririca. Arrancar a batatinha direito na prova do povo. Essa você não dá nada. E essa está indo da vitória também. Da vitória em Cristo. Dependendo dele. Em nome de Jesus.